Irmãos, nós vamos dar início à nossa reflexão dessa noite, baseada nas 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Mais uma vez eu peço a atenção dos irmãos que evitem sair, se distrair, porque Deus fala conosco por meio da sua palavra e novamente Ele falará, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E certamente a palavra de Jesus à igreja de Sardes vai retratar mais um período da igreja, vai retratar mais uma exortação, puxão de orelha de Jesus na sua igreja. E eu gostaria de pregar essa palavra como os pastores daquelas igrejas, quando leram para a igreja, como se Jesus estivesse escrevendo essa carta hoje para nós. Se você é a igreja de Jesus, se você já compreendeu o Evangelho, essa palavra é para você. E para você que ainda não compreendeu, há a mensagem de Deus também aqui para você nessa noite. Gostaria então de pensar com os irmãos sobre a seguinte temática: a igreja de Sardes. Uma igreja que nos lembra que não basta começar bem, preciso continuar e terminar bem nossa caminhada com Deus. Como está a sua caminhada com Deus? Está bem? Mais ou menos? Quantos caminhavam com Cristo que não caminham mais? Quantos que eram empolgados, entusiasmados, apaixonados, perderam o vigor? E quantos eram perdidos, foram achados? Quantos eram descrentes e hoje são pessoas convictas da sua fé em Jesus? Apocalipse capítulo 3, gostaria que se você pudesse abrir a sua Bíblia, Apocalipse 3, mensagem de Jesus à igreja de Sardes. Mais uma vez faço a pergunta: se Jesus enviasse um WhatsApp para você hoje, elogiando e também dando uma bronca em você, quais seriam os elogios que Jesus te daria? E quais seriam os puxões de orelha que Jesus te daria? É o que ele faz com essas 7 igrejas que ele escolhe da Ásia, envia uma carta acusando a igreja de algo e também elogiando quando essa era digna dos elogios. Então, quando Jesus olha para a minha vida, quais são os erros que ele aponta? Quais são as atitudes que ele vê em mim, que ele vê em você, que ele dá uma oportunidade de arrependimento? Então, Jesus ele faz isso hoje com a igreja de Sardes. Eu gostaria que nós pudéssemos ler esse texto para compreender a mensagem de Jesus para a igreja hoje. Diz o seguinte: ao anjo da igreja de Sardes, escreve o seguinte: essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembre-se do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes, versículo 4, têm conservado limpa as suas vestes. Vocês andam comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessa pessoa do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. Dai-nos a compreensão da Tua palavra nessa noite, o discernimento para ouvirmos a Tua voz e a coragem para colocar em prática tudo aquilo quanto o Senhor nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queria fazer um paralelo de Sardes, que era uma cidade que ficava mais ou menos 60 quilômetros da outra cidade que falamos,
no domingo passado, ficavam cidades muito próximas umas das outras, e Sardes era situada em um local estratégico e bem protegido pela geografia. Por isso que, diferentemente da maioria das cidades da época, poucas vezes o pessoal de Sardes foram invadidos e conquistados, como foi o caso de tantas outras cidades que nós vimos até aqui. O seu conquistador mais famoso foi o grande conquistador daquele mundo antigo, Alexandre o Grande. E o que devastou aquela cidade não foi as conquistas de um reino derrubando outro reino. No caso de Sardes, o que devastou ela foi um grande terremoto que aconteceu por volta do ano 17 depois de Cristo. Mas a cidade, ela logo se reergueu. Ela floresceu, se tornou uma grande cidade, uma grande metrópole. E aquela era uma gente forte, capaz de se reinventar, de fazer das tragédias da vida uma oportunidade de recomeçar de novo. A fama daquela igreja de Sardes era a melhor possível de toda a Ásia Menor. Era um povo rico, próspero, de uma população grande, populosa. Todos elogiavam Sardes pela aparência. Por isso Jesus diz: sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo. E essa era a aparência que Sardes dava a entender para as outras comunidades de fé. Parece que nenhuma falsa doutrina está enraizada na comunidade de Sardes. Diferentemente das outras cidades que já vimos aqui, nada se ouvia falar dos ensinos ou os seguidores de Balaão, ou dos Nicolaítas, ou nem de Jezabel. Nada de falsas doutrinas estava permeando aquela comunidade de fé. Qual era o problema então de Sardes? Em um contexto assim, em que tudo vai bem, não tinha problema, não tinha perseguição, o império não matava os cristãos, num contexto assim é fácil descobrir a razão para tanta arrogância. Eles viviam seguros, eles eram pujantes, não tinham problemas aparentes, todos elogiavam Sardes. Para ser cristão no tempo da bonança é fácil. Todo mundo elogia. Quer ver ser cristão em Pérgamo, onde os cristãos eram incendiados para servir de lamparina nas noites escuras na cidade de Roma. Agora em Sardes não havia perseguição, não havia falsos ensinos, e aí que mora o perigo. A acomodação faz com que muitos cristãos se percam sem saber que se perderam. Aos olhos de Jesus, nada passa desapercebido. Jesus disse: eu sei o que vocês estão fazendo. O que ninguém consegue perceber, Jesus percebe. O que ninguém conhece, Jesus conhece. Conhece gente assim, pessoas seguras demais, cheias de si, são fortes, pujantes, aparentemente sem problema, são pessoas com a vida invejáveis. Gente assim tem tudo para ser espiritualmente arrogante. Acham-se vivos, pensam que não precisam de nada, de transformação, de arrependimento. Orar para quê? Tudo me vai bem. Gente assim tão segura de si mesma, querem viver de acordo com a sua própria cartilha, negligenciando a direção do Senhor por se acharem senhores dos seus destinos. Tem gente que chega a dizer: para que eu vou para a igreja? Eu sou muito melhor do que muita gente lá. A arrogância espiritual mata. Ela estava matando a igreja de Sardes. Isso é um sintoma de uma doença grave que Jesus identifica na sua igreja. Todo mundo via aquela igreja de uma forma diferente como Jesus a enxergava. Todos viam uma igreja viva, mas Jesus viu uma igreja morta. Eles estavam mortos e não sabiam. Ou se sabiam, não admitiam. Aliás, os mortos não sabem que são mortos. Uma igreja que não dava fruto digno de uma pessoa regenerada, não tinha um poder do Espírito Santo, se conformaram com a aparência. O que é aparência, irmãos? É aquilo que é parecido, não é aquilo que é aquilo que aparenta ser. Aquela igreja parecia ser saudável, mas estava doente ao ponto de estar na UTI quase
morrendo. Eles estavam escondidos atrás do nome de cristãos que ostentavam, mas não eram discípulos de Cristo. Sardes tinha nome, tinha prestígio, mas era tudo fantasia. Não havia vida real naquela igreja. A igreja tinha nome de cristã, mas não era cristã. Jesus fala: acordem, fortaleçam aquilo que ainda está vivo e não deixe que isso morra completamente. Ainda há esperança, ainda há uns poucos ensaios que mantêm vivo o que é de fato uma igreja segundo Jesus. A ameaça das demais igrejas era de fora para dentro, a de Sardes é de dentro para fora. Existe uma doença que não se vê, um câncer. E esse é o tipo de doença, de pecado mais difícil e que leva a muitas tragédias espirituais. É a doença que ninguém vê, mas que está lá incubada. E que, se não submetida ao poder curador do sangue de Jesus, ela pode levar à metástase, à morte espiritual. Sardes podia camuflar os seus erros, seus pecados diante de todos, menos aquele que a conhece perfeitamente. O perigo estava dentro. Conheço as tuas obras, conheço a motivação do que tu fazes. Jesus não fala de uma impressão de terceiro, ele conhece, ele fala do que ele conhece. Não é do que ele ouviu falar, ele conhece a sua igreja. Tem nomes de que vive, mas estás morta. Irmãos, como é que uma igreja pode morrer? Como é que uma igreja pode continuar existindo diante dos homens, mas não existindo mais para Deus? O que faz uma igreja perder a sua razão de ser igreja? O que faz uma igreja perder a sua vitalidade, a sua saúde espiritual, senão o pecado? Não existe nada mais terrível do que uma igreja obstinada ou um cristão obstinado no erro. Sardes estava vivendo de aparência, aquela igreja era famosa, era conhecida, era admirável, essa era a visão que todos de fora tinham daquela igreja, mas Jesus, que enxerga de dentro para fora, vê uma dubiedade, vê aparência, ele vê como aquela igreja realmente era. Quando Jesus olha para a gente, o que ele enxerga? Ele enxerga vida ou morte? Ele enxerga verdade ou mentira? Ele enxerga fato ou ilusão? Ele enxerga atitude ou discurso? Santidade ou sujeira? Arrependimento ou remorso transvertido de culpas ou de desculpas? A gente pode enxergar a qualquer um, até nós mesmos, de forma equivocada, mas Jesus nos conhece, ele sabe quem realmente nós somos. Não dá para enganar. A gente pode enganar os outros, a gente pode enganar nós mesmos, mas não dá para enganar a Jesus. Aquela igreja, ela estava vivendo alto engano. Todo mundo elogiava ela, mas ela não era elogiada por Jesus. Sardes se tornou uma igreja de hipócritas. Era essa a realidade dura que Jesus está dizendo para aquela igreja, para aqueles cristãos. Alegam ser uma coisa que não são. Mas Jesus não desistiu dessa igreja, apesar de Jesus a conhecer bem. Irmãos, quando alguém faz um elogio ao nosso respeito, que a gente lá no fundo sabe que não é, mas a gente não tem coragem de admitir, dá um constrangimento. A gente sabe que a gente não é aquilo tudo. Então Sardes recebia elogios e ela, não, eu sou isso aí, eu sou até melhor do que isso. Ela recebia aquilo, ela se enganava, vivia um alto engano. Mas Jesus falou, eu sei quem é você de verdade, Sardes. Você pode ter fama diante das outras igrejas, mas eu conheço o teu prestígio, eu conheço as obras que você faz. Sardes se tornou então uma comunidade de pessoas hipócritas, que viviam uma realidade que eles não eram. Mas apesar disso, Jesus não desiste dessa igreja, apesar de Jesus a conhecer bem. Sardes começou bem, mas se perdeu no meio do caminho. E o que Jesus achou dessa igreja era digno de reprovação. Não basta começar bem a nossa caminhada com Jesus e se perder no caminho. Não basta iniciar com as motivações de Jesus e depois trocar pelas nossas. Não basta começar com a bênção de Jesus
e depois ter carreira solo. Não basta começar com a parceria dele e não tê-lo mais como Senhor da nossa vida. A igreja de Sardes é um lembrete para nós de que não basta começar bem a nossa caminhada com Deus, é preciso continuar, manter a integridade de um cristão e terminar bem essa nossa caminhada com Jesus. O que conta para Jesus no final não é o que nós fazemos para Ele, mas a motivação do nosso coração. 1 Coríntios 13, 3, para compreendermos melhor, Paulo vai escrever: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entrego o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada me valerá. A gente pode fazer, meus irmãos, tudo certinho, biblicamente, mas se perdermos a motivação do que fazemos, nós perdemos tudo. E por que a igreja existe segundo Jesus? Para amar a Deus e para amar o próximo. Se, meus irmãos, a gente se torna apenas um grupo moralmente de pessoas corretas, se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, a gente perde o sentido de ser igreja. A gente se torna no máximo um grupo de pessoas de uma moral um pouco mais elevada, uma agremiação, um ajuntamento, um aglomerado de gente. Se queremos nos manter vivos para Deus e com uma boa reputação para Jesus, nós devemos manter a essência de uma igreja que ama a Deus e que ama a gente. Como você diz que ama a Deus e não consegue amar e perdoar a pessoa que você vê? É o que João vai escrever. As outras igrejas invejavam Sardes, a sua frequência, o orçamento, o seu templo, a ordem de culto, a música, tudo era bacana naquela igreja, mas Sardes tinha um nome respeitável diante da comunidade, mas não tinha mais esse prestígio diante de Jesus. Quando alguns de seus membros iam visitar outra igreja, quando recebia que era de Sardes, você é de Sardes, pô, tua igreja é bacana, né? Igreja legal, igreja bem conceituada. Como então Jesus não consegue ver aquilo que o homem não vê? Porque ele tem as 7 estrelas, ele vê o mais profundo do coração e da motivação da nossa caminhada com Deus. Repito, irmãos, a gente pode fazer tudo certinho, pode se parecer com uma igreja, mas pode não ser uma igreja, se ela perde a motivação de amar a Deus e amar as pessoas. E quando a gente olha para a igreja brasileira, a gente vê muita gente, muito cristão vivendo o que a igreja de Sardes vivia, vivendo de aparência, de conveniência, de convencimento racional, mas não de uma experiência profunda e genuína com o Espírito Santo de Deus. Igreja cheia de gente vazia de Deus, era o que vivia a igreja de Sardes. Que Deus, meus irmãos, nos livre de sermos diante de Deus e da sociedade um bando de hipócritas transvertidos de cristãos aos finais de semana, crentes, mas durante a semana pagão. Que Deus nos livre dessa tragédia de viver um cristianismo fake, um cristianismo de faz de conta, um cristianismo para a gente ver. Nós devemos viver um cristianismo para Cristo ver. É Ele que nos julgará. Os irmãos não sabem o que eu fiz essa semana, mas Jesus sabe o que eu fiz. Quais foram os meus pecados. Jesus sabe o que vai no nosso coração. E Ele dá a cada igreja a oportunidade de se arrepender. A gente faz vista grossa. Não é comigo que Jesus está falando. E muitos cristãos não querem se submeter ao tratamento de Deus porque é mais fácil negá-lo. Mas Jesus dá a oportunidade para cada igreja: arrependa-te. A reputação daquela igreja diante dos homens não correspondia à avaliação feita por Jesus Cristo, que é o mais importante. Diante dos homens, a obra dos crentes de Sardes era perfeita, mas diante de Deus era um fracasso, era reprovável. Porque Deus não vê como nós olhamos, Ele vê não a aparência, Ele vê o coração. As obras sem a fé, meus irmãos, é morta. Era uma igreja que tinha obra social, que ajudava os pobres, que tinha um culto pujante, mas era morta, porque fé sem obra é morta. A igreja manteve as boas obras, mas perdeu a fé, perdeu o entusiasmo, perdeu a motivação.
de agrandar o Senhor, virou uma filantropia. Nossa motivação, meus irmãos, não pode ser equivocada. A gente está na igreja por causa de Jesus, sim, mas também a gente está aqui por causa do outro, do nosso semelhante, do nosso irmão, que é tão falho quanto eu sou falho. Eu vou na igreja só por causa de Deus, está errado. Você vem para a igreja de Deus por causa dos seus irmãos também. Eu vou para a igreja só por causa dos irmãos, só para comunhão, para comer, porque o pequeno grupo é bacana, é legal, porque as redes me proporcionam relacionamento. Está errado. Não pode vir só para se socializar, para comunhão. Tem que ter comunhão com o Espírito Santo, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que testemunhar de Jesus. Amém? Porque senão a gente é apenas um ajuntamento de gente moralmente correta. E a igreja é mais do que isso. A igreja é a comunidade em que Cristo habita nela e que deve testemunhar dos valores de Deus. Então nós somos igreja porque amamos a Deus e porque amamos pessoas. A igreja manteve as boas obras, mas se perdeu. Não podemos ter motivações equivocadas em relação ao que é ser igreja. O que acontece quando uma igreja perde a sua essência, quando a cara dela é dúbia, falseada? Jesus diz, ele próprio, eu virei como teu destruidor, como seu pesadelo. Imagina ter Jesus como inimigo. É isso que ele fala para a igreja. Se você não se arrepender, se você não mudar essa hipocrisia, se você não mudar esse faz de conta, você pode enganar qualquer um, você não engana a mim. E o que o versículo vai dizer? Lá no versículo 3, lembra-te de onde você caiu, se arrependa, obedeça, volta a praticar, acorda, porque senão eu vou vir contra você, como um ladrão vem, sem dizer o dia e a hora. E eu vou roubar o pouco ainda que tem, que pensas que estás vivo, mas estás morto. É duro essa pancada que Jesus dá na cabeça daqueles cristãos. Mas ele dá, arrepende-te. Que arrependimento? É mudança de atitude, mudança de postura. Não podemos perder a motivação do que é ser igreja. Jesus disse que ele próprio virá contra aquela igreja, se não se arrepender. Ele vai tirar o seu selo de garantia e vai trazer juízo. Imagina, irmão, Jesus lutando contra a sua própria igreja. E sabe por que essa igreja tem Jesus como inimigo? Porque ela luta contra o seu Senhor. Infelizmente é nítido ver isso também na igreja evangélica brasileira. Igreja que quer saber de arrecadar dinheiro, igrejas com verdadeiros impérios, igrejas que estão brigando pelas almas, como se fosse mercadoria, uma igreja totalmente competitiva, que não se vê como irmãos, mas como concorrentes. Igrejas, meus irmãos, que são verdadeiros comércios da fé e não igrejas de Jesus. Uma igreja que não salga, que não brilha, que não influencia, que não impacta onde está. O máximo que faz é cosquinha. Uma igreja fria, indiferente, acomodada. Igreja que se acostumou com o mundo, com o pecado, com os esquemas de poder. Igreja que são verdadeiros impérios, mas não influenciam com o evangelho. E isso é triste saber que nós podemos ser igreja tendo Jesus contra a gente. Eu fico triste quando eu vejo a igreja se associando aos poderosos. Jesus nunca se associou aos poderosos. Ele sempre teve um lado, o lado dos mais pobres, dos mais fragilizados. Jesus não precisa de um governo ilegítimo dos homens para afirmar o seu governo. E a gente vê essa pastorada aí fazendo
levando o seu pratinho nos palácios de poder do nosso país. Uma igreja que está se corrompendo, que está entrando nos esquemas de poder. Uma igreja formidável por fora, mas uma negação por dentro. Irmãos, a igreja nunca teve tanta gente, tanto dinheiro, tanta influência na sociedade, nos 2000 anos que tem o cristianismo, como está vendo hoje. Mas ela também nunca foi tão irrelevante, tão infrutífera, como ela está sendo nos tempos atuais. Porque falta a motivação do amor a Deus. Prega amor, mas vive desamor. Prega justiça, mas não a promove. Uma igreja que está em desacordo com aquilo que Jesus pregou. Por isso que Jesus vem contra ela, para lembrar a missão do que é ser igreja. Uma igreja que caminha em posição à mensagem do arrependimento e da cruz. Uma igreja que não precisa de inimigas, porque basta ela mesma para sucumbir para a falência de si própria. Essa é a igreja de Sardes. Esse é o puxão de orelha de Jesus. Ela não precisava de inimigo externo, não. Bastava ela. Ela era a sua própria inimiga, vivendo auto-engano. Engana bem os de fora, Sardes, mas não consegues enganar a Jesus, o sumo pastor, que é Senhor dela. A igreja não é uma empresa visando lucros, a empresa não é um aglomerado de gente, ela é o corpo de Cristo. E doía em Jesus ver aquela igreja doente. Doía em Jesus ver aquela igreja tão distante daquilo que ele havia imaginado para os seus seguidores. A igreja de Jesus, mas está adoecida, está morrendo. Está morrendo porque ela foi desconectada da videira verdadeira. Uma igreja que não serve, mas que quer ser servida. Uma igreja que só quer bênção, mas não quer abençoar. Uma igreja que tem interesse só em pedir, mas não em dar aquilo que o Senhor já lhe deu. Um relacionamento de usufruto, um relacionamento de benefícios, onde a lógica é invertida. Deus não é Senhor, é servo. Igreja que se associa a prédio, a monumentos, a dinheiro, a palácios, a poderes. A igreja é pessoas, abençoando pessoas, se parecendo com Jesus. Meus irmãos, a gente precisa entender que Jesus não é o nosso empregado ou um moleque de recado de Deus. Jesus é Senhor da igreja. Ele é o Senhor da vida, da história. A igreja não pode se ganhar uma configuração por ela própria, dar para Jesus do jeito que a gente quer dar. Então não é mais igreja, tem que ser do jeito dele para ser igreja. Tem que ter a cara de Jesus, o jeito de Jesus, os valores de Jesus. Mas uma igreja como Sardes, que se parecia mais com o mundo do que com Jesus, aí não servia para Jesus. Precisamos de uma igreja que agrade Jesus, que viva para a glória de Deus, meus irmãos. Estou chegando ao fim dessa mensagem, porque a mensagem de Jesus é bem objetiva para a igreja. Para de fingir uma coisa que você não é. Você finge que está vivo, mas na verdade você está doente, você está morto. E Jesus não faz meia culpa, não, você está mais ou menos, não, você está morto, você tem que reviver. Eu sou a ressurreição e a vida. Você se perdeu, adoeceu tanto que morreu, mas se você quiser voltar a viver, eu sou a ressurreição e a vida. Você pode estar representando talvez um papel para alguém da sua família ou para você mesmo, mas para Deus, Deus conhece. Ele sabe quem somos. Ele sabe o lado da nossa vida que está doente, que se não for sarado, isso pode levar à morte. Alguns são bons na arte da hipocrisia. Originalmente hipócrita era os atores, os hipócritas do tempo grego, eram os atores que encenavam papéis. Eles faziam de conta que eram seguidores de Jesus, mas eram seguidores de si mesmos.
Não dá para fazer de conta que a gente ama Jesus, que a gente ama os irmãos. Não dá para fazer de conta que Jesus é Senhor da minha vida só no domingo e durante a semana é eu que sou Senhor das minhas escolhas. Não dá para fazer de conta que nós temos interesse pelos pobres e não temos real interesse. Não dá para fazer de conta que nós temos real interesse pelo evangelismo e não evangelizamos. Não dá para fazer de conta que dá o dízimo roubando do Senhor. Não dá para fazer de conta que eu leio a Bíblia diariamente. Não dá para fazer de conta que eu tenho uma vida de oração. Ou eu sou ou eu não sou diante de Deus. Ou você está vivo ou você está morto. E se você se sente uma pessoa morta ou adormecida, ou como diz o texto bíblico no versículo 3 que lemos, acorda, você talvez esteja sonolento, você esteja indiferente. O Espírito Santo diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Senhor diz para você. Ele vem contra nós, não é para nos destruir, é para fazer morrer aquilo que precisa morrer e para fazer reviver aquilo que precisa ser revivido. Nós não podemos discernir o crente faz de conta do crente de verdade, mas Jesus pode. Qualquer atividade que desenvolvemos só será legítima se for feita com uma expressão do nosso amor a Deus e ao próximo, vai dizer John Stott. É a motivação, meus irmãos, que traz a aprovação ou a reprovação ao nosso trabalho. Eu não quero chegar no final de uma vida de serviço a Deus e Deus falar assim, meu filho, tudo que você fez está reprovado. Não valeu. Foi para o seu ego. Foi por causa da sua vaidade. Foi porque você só entendeu racionalmente. Mas eu quero chegar diante do meu Senhor e eu gostaria que os irmãos também, e eu tenho certeza que vocês querem, chegar para o seu Senhor e dizer, Senhor, o que eu fiz foi tão pouco. Eu poderia e gostaria de ter feito mais. Mas eu fiz o que pude, todas as oportunidades. Eu quis fazer para agradar o meu Senhor. Qual tem sido a sua motivação? Por que você está aqui? Por que você faz parte de uma comunidade cristã? A igreja serve para servir a Deus e para servir aos próximos, não para se servir de Deus. Mas também tem de algumas pessoas, meus irmãos, que não se contaminaram. As suas vestes estão brancas. Elas não se contaminaram com os esquemas de poder. Ela não se contaminou com a frieza, com o comodismo. Eles andam vestidos de branco na presença de Deus. Se a maioria estava condenada, havia uma minoria digna de elogios. Essa minoria era constituída daqueles que tinham as suas vestes, isso é, a sua vida, lavada pelo sangue de Jesus, que mantiveram a pureza do Evangelho. Na Bíblia, vestes brancas significa redenção. Os que chegaram da grande tribulação trajando roupas brancas, diz o mesmo autor na carta de Apocalipse 7,14. Essas pessoas são chamadas de dignas. Eu quero ver, e eu desejo que o Espírito Santo, quando olhe para mim, olhe para você, olhe para a nossa comunidade, ele ache uma igreja digna de ser chamada de cristã. Pessoas que são dignas porque foram redimidas. A maioria de Sardes, meus irmãos, estavam mortos, estavam corrompidos pelo pecado, da aparente santidade, mas estavam sujos e alguns já tinham até morrido. E na nossa igreja, de que lado está a maioria? Que a maioria seja composta por aqueles que não têm deixado contaminar-se pela hipocrisia de achar que pode viver sem o poder vital do Espírito Santo. Aqui todos estejamos dignos de andar na presença de Jesus, vestindo as suas roupas. A igreja precisa, meus irmãos, ter uma visão correta de si. Não pode viver no auto-engano. Você precisa ter uma visão correta acerca da sua vida com Cristo. Não podemos viver uma mentira, uma vida de faz de conta. Será que somos mesmo uma grande igreja? Será que realmente vivemos na presença de Cristo? Ser vigilante. Aqui significa acorda, fica de pé.
Jesus dá um tapa na cara, no rosto, para acordar aquela igreja, de tomar consciência do que eles deveriam ser, e não aparentar ser uma coisa que estavam distantes de ser. É verdade, quando Jesus olha para mim, olha para você, ele vê ainda uma obra inacabada na nossa vida. Mas ele não pode ver hipocrisia. Que ele enxergue em nós homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, com um desejo imenso, uma motivação imensa de acertar. Desde quando você passou a fazer as coisas por fazer? Desde quando os valores do mundo passaram a falar mais alto do que os valores do alto? Lembre-se, Jesus pode vir como um ladrão que não marca hora para assaltar. Isso acontecerá se você estiver corrompido pelos valores do mundo e não percebe Cristo vindo ao seu encontro. Mas para aqueles que percebem e que reconhecem mais de Cristo e que admitem, Senhor, eu preciso do Senhor, não deixe essa área da minha vida morrer. Ele vai vir e vai dizer, junte-se àqueles que são achados dignos. Vamos orar, precisamos orar como Paulo, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não faz de conta, eu não sou um cristão faz de conta, eu sou um cristão. Apesar de não estar onde eu gostaria de estar, eu estou caminhando com a motivação de agradar o Senhor. Vamos falar com Deus. Coloca diante do Senhor a área da tua vida que talvez seja adormecida e Jesus está falando, acorda. Coloca diante do Senhor a área da sua vida que talvez morreu a alegria de servir ao Senhor. Alguma coisa morreu e precisa ser ressuscitada. Jesus é a ressurreição e a vida. E talvez alguma coisa na nossa vida precisa morrer mesmo para Deus fazer reviver uma coisa nova. Sardes é a igreja que nos alerta a não vivermos de faz de conta, de não apenas começar bem, mas de terminar bem a nossa jornada com Deus. Deus, faça isso para a glória do Teu nome. Faça com que a Tua igreja se pareça com o Senhor e não com o mundo. Nos ajude a ser vigilantes, a termos a motivação correta de ser igreja, de enfrentar com honestidade os nossos problemas, de perceber aonde estamos errando para nos arrepender e a voltar a viver para Jesus. Não apenas, Senhor, fazer o papel de meia-culpa, dizer que todos erramos, mas onde eu estou errando para que eu me arrependa, assuma meu pecado, peça perdão e viva a nova vida de Cristo. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos, que elas não sejam vazias diante do Senhor, mas que ela agrade o Senhor e cumpra com o propósito que é honrar o Senhor. Que o ingrediente essencial, que deve ser o amor a Jesus Cristo, nunca falte a nós. Não permita, Senhor, que nós nos acostumemos aos esquemas desse mundo, que nós agrademos ao mundo ao preço de desagradar ao Senhor. Nos ajude a agradar a Ti, Senhor, mesmo que isso vá contra a nossa própria vontade. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de tantos desvios, havia um povo naquela igreja que permaneceu fiel ao Senhor. Nos ajude a permanecer fiéis ao Senhor. Nos corrija. Traga em nós o arrependimento, para que haja vida e não morte na nossa caminhada contigo. Fala os corações nessa noite, Deus. Toca, Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Tira os tapões dos nossos ouvidos. Tira a cegueira dos nossos olhos. Tira a dureza do nosso coração e nos quebranta, trazendo vida a cada um de nós. Nós oramos e suplicamos o Teu favor em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e que a direção do Espírito Santo possa ser sobre a Tua vida, hoje, durante essa semana e para todo sempre. Amém.